Como um povo antigo, os elfos testemunharam grandes mudanças e possuem uma perspectiva que só pode vir de quem observa o desenrolar da história. Após deixarem Golarion em tempos antigos, retornaram à Terra transformada e ainda lutam para reconquistar seus lares ancestrais. Os elfos valorizam a gentileza, o intelecto e a beleza, sendo que muitos se dedicam a aprimorar seus modos, aparência e cultura. Seus estudos mergulham em um nível de detalhamento que a maioria dos povos de vida mais curta considera excessivo e ineficiente. Os elfos costumam ser um povo bastante reservado, imerso nos segredos de seus bosques e grupos de parentesco. São lentos para construir amizades fora de sua parentela, pois os elfos que passam a vida entre povos de vida breve frequentemente tornam-se melancólicos ao verem gerações de companheiros envelhecerem e morrerem. Esses elfos são conhecidos como Forlorn entre seus semelhantes. Meus calorosos cumprimentos, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Escriba e hoje falaremos sobre os Elfos, uma das raças mais antigas de Golarion, um povo com profundas conexões místicas com o mundo e até outros mundos, uma raça isolacionista, mas muito conhecida e lendária para outros povos. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo com quem possa se interessar no assunto. De qualquer forma, sem mais demoras, vamos começar. Embora geralmente mais altos que os humanos, os elfos possuem uma graça delicada, acentuada por traços longos e orelhas pontiagudas. Seus olhos são grandes e arredondados, com pupilas amplas e frequentemente vibrantes em cor, que ocupam toda a parte visível do olho. Essas pupilas lhes conferem uma aparência alienígena e lhes permitem enxergar com nitidez mesmo em condições de pouca luz. Os elfos se adaptam gradualmente ao ambiente e aos companheiros ao seu redor, frequentemente assumindo traços físicos que refletem seus arredores. Um elfo que viveu por séculos em florestas primevas, por exemplo, pode apresentar cabelos esverdeados e dedos nodosos, enquanto outros que tenham vivido no deserto podem possuir pupilas douradas e pele com tonalidade semelhante. Os elfos atingem a maturidade física por volta dos 20 anos de idade, embora não sejam considerados plenamente maduros emocionalmente por outros elfos até que tenham passado pelo menos seu primeiro século de vida. Um elfo típico pode viver até cerca de 600 anos de idade. Os elfos tendem a ser pacientes e perspicazes, com uma forte curiosidade intelectual e um profundo senso de admiração. Valorizam a liberdade, a privacidade, o individualismo e a flexibilidade, permitindo-se explorar muitos caminhos antes de encontrar uma paixão verdadeiramente adequada. São lentos para fazer amizades e raramente compartilham seu verdadeiro sobrenome familiar, preferindo ter ao menos um apelido à disposição para oferecer quando conhecem estranhos. Os elfos também podem desenvolver rivalidades intensas, sendo os alvos dessas rivalidades chamados de Ilduliel, embora esse tipo de relação eventualmente possa suavizar-se e até mesmo transformar-se em amizade. A maioria das outras ancestralidades acredita que os elfos estão satisfeitos em viver suas vidas em contemplação silenciosa, no mesmo lugar onde nasceram. Embora isso seja verdade para alguns, há muitos outros que naturalmente desenvolvem um desejo de explorar o mundo e experimentar todas as suas diferenças. Muitos elfos tornam-se aventureiros por amor à liberdade e ao desejo de viajar, em busca da beleza e de novas descobertas. Frequentemente, tornam-se patrulheiros ou ladinos, aproveitando sua destreza, ou alquimistas ou magos, explorando sua curiosidade intelectual. A sociedade élfica em Golarion segue um curso solene de altos e baixos. Os elfos, sem dúvida, habitam Golarion há tanto tempo quanto a humanidade, tendo sido contemporâneos da antiga Aslant. Em alguns momentos, entraram em conflitos com os humanos, mas tais confrontos costumam ser raros e motivados por causas e circunstâncias extraordinárias. O último grande embate com a humanidade ocorreu há mais de 10 mil anos, mas evidências antigas sugerem que esse não foi o primeiro, nem é provável que tenha sido o último. De toda forma, esse conflito terminou abruptamente com Westfall e a fuga dos elfos de Golarion para um reino misterioso chamado Sovirian. Eles só retornariam a Golarion milhares de anos depois. Essa fuga e retorno são abordados em mais detalhes na entrada sobre Kionin, que nós trataremos em um vídeo próprio. Os elfos honram quase todos os deuses de Golarion, mas a maioria venera Calistria ou Desna, com um número menor voltado para Netis, ou as deidades élficas mais obscuras e senhores impérios. Para os elfos, os deuses são guias e fontes de inspiração na vida, com devoção diária, rápida e simples sendo parte de rotina, mas nunca considerados como meros detalhes triviais. Um elemento comum em muitas práticas religiosas élficas é a crença em um ideal conhecido como o brilho.
Esse conceito ensina que existe uma forma vívida, reconhecível e semidivina de iluminação que é única para cada elfo. Aqueles que acreditam no brilho afirmam que não encontrá-lo pode condenar a alma à reencarnação como um ser inferior. Os elfos amam rir, pregar peças e experimentar coisas por impulso, e por vezes ignoram perigos ou consequências de maneira imprudente. No entanto, é um erro vê-los como inconsequentes ou insensíveis. A maioria dos elfos faz amigos com facilidade, os valoriza profundamente e ama tanto quanto se entrega aos desejos carnais, com ternura, mas separadamente do amor. Tanto com outros elfos quanto com não-elfos. Muitos elfos são artistas excepcionais, cartógrafos, escribas herbalistas, comerciantes de especiarias, costureiros e alfaiates, perfumistas e especialistas em cosméticos. Artesãos élficos vivem dessas habilidades, especialmente quando estão entre outras raças. Os elfos talvez sejam a mais diversa entre as raças centrais, com exceção da humanidade, mas essa diversidade não vem de linhagens étnicas. Os elfos tendem a assumir muitas das características do ambiente onde vivem. Essa mudança é gradual, geralmente levando centenas de anos para se manifestar plenamente. Mas ao longo de apenas uma geração humana, a aparência e até mesmo certas habilidades de um elfo podem mudar dramaticamente. A maioria dos elfos provém de florestas temperadas, origem dos elfos mais conhecidos. Muitas das etnias élficas incomuns, como os elfos Ekujai, da Muang Expanse, ou os elfos da Mordant Spire, ou os elfos de Lança-Neve, da Coroa do Mundo, possuem aparências ou costumes distintos, mas no essencial são os mesmos que seus parentes das florestas. Apenas algumas etnias desenvolveram fisiologias inteiramente novas, como os elfos aquáticos, que respiram debaixo d'água, ou os elfos das cavernas, das profundezas, que habitam profundamente nas terras sombrias. Os elfos das cavernas são detalhados, inclusive no bestiário do Pathfinder, como os Drow, né? Mas a segunda edição ela vai modificando algumas coisas. Já os elfos aquáticos são idênticos aos elfos comuns, exceto por possuírem o subtipo aquático. A qualidade especial anfíbio, uma velocidade de nado de 9 metros e trocarem a familiaridade de armas élficas padrão por proficiência com floretes, espadas curtas e tridentes, e qualquer arma que tenha um termo élfico no nome. Talvez os élficos mais trágicos sejam os Forlorn, aqueles que, por qualquer motivo, não têm família e crescem não entre elfos, mas entre raças de vida breve, como os humanos, e, quando um elfo Forlorn atinge a idade adulta, a maioria de seus companheiros de infância já se casou, teve filhos, envelheceu e morreu. Elfos Forlorn tendem a ser introspectivos e melancólicos. Sua falta de alegria e encantamento se manifesta de maneiras mais sombrias, como travessuras maldosas, cinismo, angústia e até crueldade. A vida de um elfo Forlorn é marcada pela solidão e pela tristeza, mas esses elfos, quando têm a chance, são capazes de formar laços de amizade mais forte de todos. Eles sabem o que é a perda, e diante da oportunidade de evitá-la, se apegam com a tenacidade que pode ser tão inspiradora quanto assustadora. Histórias dos elfos. A história dos elfos é extremamente antiga. Historiadores debatem se sua raça se originou em Golarion ou em Sovirian, um continente ao sul de Castrovel, mas evidências arqueológicas apontam para El, a cidade mais antiga de Sovirian, como sendo muito mais velha do que qualquer vestígio élfico de Golarion. É provável que eles tenham emigrado de Castrovel para Golarion no final da Era das Serpentes, por meio de um antigo portal interplanetário. Parte de um sistema que antecede não apenas os elfos, mas possivelmente o próprio sistema solar, e não tiveram contato com o império decaído dos homens serpentes, que outrora dominavam a vasta porção de Golarion. A civilização élfica em Golarion atingiu seu ápice durante a Era das Lendas, muito antes dos humanos fundarem suas primeiras comunidades estáveis. Poucas evidências restam dessa presença élfica pré-histórica, embora esteja claro que foram uma das primeiras civilizações a surgir em Golarion e que entraram em conflito com os Algoutos, inclusive. As primeiras culturas humanas expansionistas logo entraram em conflito com os elfos em sua ânsia de conquistar mais do mundo, inclusive os Aslant. Os elfos então desviaram sua atenção de Golarion para explorar os demais planetas próximos, através do mesmo sistema de portais interplanetários. Quando seus adivinhos e astrônomos descobriram que o Effol em breve destruiria Golarion, muitos partiram por esses portais rumo à sua terra natal, Soviria, em Castrovel, onde permanecerem em isolamento por milhares de anos. Alguns permaneceram na superfície de Golarion, inclusive os elfos Iverani, Mualijai e Vorinos. Outros desceram às terras sombrias para escapar. Os elfos Aindilar ainda habitam esse mundo subterrâneo e os elfos Jinin seguiram veios de Prat Alvorada, Down Silver, pelas profundezas até emergirem em Tian Xia.
Os elfos eventualmente retornariam, né? E no ano de 2632 AR, os elfos de fato começaram a retornar de Sovirian, sentindo uma ameaça à Pedra Soviriana, que alimentava o portal conectado à nação castroveliana a Golarion. Os elfos que chegaram de volta a Golarion lutaram contra Tree-Razor, um Lorde Demônio nascente que buscava corromper a Pedra Soviriana e transformá-la em um portal para os abismos, e reconquistaram grande parte de sua antiga terra em Kionin. O retorno dos elfos também causou tumultos com senhores de guerra humanos que não reconheciam seus direitos de posse sobre essas terras. Os elfos falam élfico, mas aprenderam a ser fluentes em línguas comuns como Taldano, Tian, Muang, e isso de fato tornou algo extremamente útil, porque essas outras etnias dominavam o mundo. O élfico é considerado uma das línguas mais antigas, se não a mais antiga falada por mortais em Golarion. Alguns estudiosos acreditam que ele surgiu quando falantes élficos da língua feérica tentaram aplicar regras gramaticais e vocabulários das línguas empíreas e dracônicas ao seu linguajar. O alfabeto élfico possui 33 letras, 24 consoantes, 9 vogais e é uma língua extremamente complexa, mas soa poética em tom e cadência. Os elfos são famosos pelas suas profissões ao redor da arte e artesanato, destacando-se, como já supracitado, alfaiates, herbalistas, comerciantes de especiarias, perfumistas, artistas, cartógrafos, especialistas em cosméticos. A maioria dos elfos vivem em comunidades não élficas, sobrevivendo como artesãos. Os elfos em suas próprias comunidades têm seus próprios ofícios, etc, etc. Religião. Embora os elfos possam adorar qualquer divindade que lhes agrade, a maioria venera, como já dito também, Calistria, Desna e Shaelin, alguns adorando Netes e mais raramente os próprios senhores infírios dos paraísos, dos planos superiores de energia positiva. Os elfos tendem a ter uma relação menos formal com o divino, vendo os deuses como inspiração em geral e não como um dogma específico que guiará a sua vida tão longa. Contudo, os elfos religiosos podem ser tão apaixonados quanto qualquer outra ancestralidade da região do Mar Interno. Pharasma é uma deusa popular entre os elfos Forlorn, provavelmente devido ao grande número de mortes que presenciam ao longo da vida entre as raças de vida curta. Os elfos da Mordant Spire, ou Agulha Fúnebre, também reverenciam Gosre, o deus do céu e do mar. Além das divindades maiores, os elfos também veneram vários deuses menores que são cultuados quase exclusivamente por eles. Esses incluem Al-Seta, deusa das transições e dos Ayudara, os portais élficos, Findeladlara, deusa da arte e da arquitetura, Ketepis, deusa da caça, e Yural, a sábia, deusa da manufatura e da magia. Esses deuses também são cultuados coletivamente com o conclave soviriano, ou Sovirian Conclave. A maioria dos elfos preferem seus ritos fúnebres ser enterrados em meio à natureza, como ser mumificado em pântanos ou sepultado em uma floresta silenciosa sobre uma pequena muda. Como a morte entre os elfos é um evento longamente esperado, ainda que inevitável, alguns preferem túmulos de pedra, onde possam ser lembrados por toda a eternidade. Alguns elfos acreditam que a vida atual é apenas uma entre várias, e que após a morte reencarnarão como outra criatura. O objetivo final desses elfos é renascer como uma criatura natural do mundo selvagem. Para isso, acreditam que devem seguir o brilho, que se manifesta em sinais e presságios que os guiam a um destino superior. Os elfos que se dedicam a essa busca são conhecidos como buscadores do brilho. Os Forlorn. Embora muitos elfos viajem e se estabeleçam por Golarion, há diferenças marcantes entre os que cresceram entre os seus e os que amadurecem em comunidades não élficas. Viver entre raças de vida breve faz com que esses elfos percebam a mortalidade alheia de uma forma e maneira estranha aos seus pares mais isolados. E essa perspectiva melancólica lhes rendeu o apelido de Forlorn. A ausência de alegria e riso se expressa em trapaça, cinismo, raiva e até brutalidade. Forlorn são geralmente alvos de pena ou desprezo por outros elfos, que os consideram emocionalmente marcados. No entanto, sua falta de conexão com os próprios elfos costuma fazê-los formar amizades muito mais fortes com outros povos. Uma grande parte dos elfos aventureiros pertencem a essa etnia, ou raça ou grupo. Portais élficos. Um portal élfico, ou Ayudara, é um sistema de dispositivo de transporte local similares a portais, criados e utilizados principalmente pelos elfos. Diferente dos portais interplanetários usados para explorar o sistema solar, os Ayudara geralmente conectam dois pontos em um mesmo planeta. Acredita-se que a rede de portais em Golarion tenha sido criada durante a Era das Lendas, pelo lendário herói élfico Candlaron, o Escultor, que também estabeleceu uma rede similar em Castrovel.
criando a Pedra Soveriana e usou o artefato para alimentar todos os portais élficos. O segredo de sua criação se perdeu quando Candelaron desapareceu ao atravessar um arco misterioso. Assim como os humanos, os elfos expressam diferentes grupos culturais em toda Golarion. No entanto, ao contrário dos humanos, a diversidade élfica não surge de linhagens étnicas comuns, mas geralmente é resultado de sua adaptação aos diversos habitats e comunidades espalhadas por Golarion. As mudanças na fisiologia élfica geralmente ocorrem de forma gradual ao longo do tempo, mas mesmo a aparência de um único elfo pode mudar drasticamente ao longo de sua vida quando exposto a um novo ambiente. Os Aiudin, descendentes dos elfos que retornaram a Golarion vindos de Sovirian no século 27 do calendário de Absalom, usando a Pedra Soveriana, constituem a etnia élfica mais comum no mar interno. Eles às vezes são chamados de retornados e são considerados pelas etnias élficas descendentes daqueles que permaneceram em Golarion como recém-chegados à cultura élfica moderna. Em grande parte da região do mar interno, a cultura Aiudin, incluindo sua magia, moda e arquitetura, é sinônimo de cultura élfica. No entanto, essa cultura tem entrado em declínio ao longo dos milênios desde o retorno dessa etnia, já que sua natureza isolacionista e as batalhas contra a corrupção em suas antigas terras natais limitaram sua abertura ao mundo exterior. Elfos aquáticos. Esses elfos adaptaram-se à vida subaquática com brânquias e dedos palmados. Eles vivem em cidades no fundo do oceano e possuem um senso grande de autoimportância, ainda mais acentuado do que seus parentes terrestres. Enxergam seus primos que vivem em terra firme como limitados pelo ambiente, vangloriando-se de terem abraçado um bioma repleto de vida e possibilidades infinitas. Muitos elfos aquáticos adotam vidas solitárias, como ermitões, enquanto alguns se reúnem em pequenas comunidades mais por defesa mútua do que por qualquer laço racial percebido. Apenas 2 cidades maiores dessa etnia são conhecidas no fundo do Oceano Arcadiano, nos arredores do condenado continente de Aslant, Irin e Quolonrihil. Embora sua localização exata seja desconhecida, acredita-se que estejam longe dos habitats de seus inimigos naturais, os Algultu e os Sedakti. Alguns elfos aquáticos conseguiram domesticar gatos do mar como guardiões e animais de estimação, desde que capturados ainda filhotes. Os elfos aquáticos são conhecidos por coletar veneno de ouriços do mar, com o qual revestem suas armas para combate. Eles também desenvolveram técnicas para endurecer conchas, corais e pérolas imperfeitas, tornando-os tão duros quanto aço, mas com uma fração de seu peso, e com esses materiais confeccionam tanto armas quanto armaduras. A única raça terrestre conhecida por manter relações cordiais com os elfos aquáticos são os elfos isolados da agulha fúnebre. Essa relação existe principalmente para tirar proveito da facilidade que os elfos aquáticos têm de explorar as ruínas de Aslant no fundo do oceano. Os elfos Aindilar, ou os elfos da caverna, são descendentes dos elfos que escaparam do cataclismo do Éfol ao descerem para as terras sombrias. Eles vivem principalmente em pequenos assentamentos isolados nas camadas profundas de Narvoth e Secamina. Semelhanças na arquitetura Aindilar em Narvoth e em assentamentos maiores, hoje abandonados ou em ruína, em Secamina, incluindo partes de Zinnakayin, sugerem que eles podem ter sido os construtores originais desses locais. Os Aindilar usam magia para criar alimento suficiente para garantir sua sobrevivência de forma autossuficiente, e os resíduos resultados também sustentam outras formas de vida nas terras sombrias. Eles também podem, à vontade, intensificar a escuridão natural do subterrâneo com uma magia de escuridão sobrenatural. Yverani, ou os Elfos da Neve, ou os Elfos de Castas de Neve. Os Yveranes, conhecidos entre os forasteiros por diversos nomes, como Elfos da Neve, Elfos de Caixa de Neve ou simplesmente Conjuradores de Neve, são uma etnia élfica que vive no extremo norte de Golarion, nas montanhas conhecidas como a Coroa do Mundo. Os Yverani compartilham muitas características físicas com seus primos elfos, mas distinguem-se por sua pele extremamente pálida e, na maioria das vezes, cabelos brancos que combinam com sua terra coberta de neve. Suas vestes costumam ser em tons de azul e prata. Eles descendem de um grupo de elfos Mirani, que optou por não fugir para o subterrâneo ou para Sovirian, diante do cataclismo do Éfol. Em vez disso, permaneceram na superfície, construíram abrigos e ajudaram a salvar o maior número de pessoas possível, antes de migrarem para o norte e darem origem aos Yverani. Embora esses abrigos já não sejam mais necessários, os Yverani ainda vêm ajudar os outros como uma forma de honrar esse legado.
Apesar disso, como grupo, mantêm uma desconfiança profunda em relação a estranhos, o que pode indicar uma traição histórica desconhecida. Eles são, em geral, bem intencionados, mas frios e inflexíveis, e não gostam de intrusos. Viajantes pacíficos normalmente podem passar por seus territórios sem serem feridos, embora muitas vezes tenham de pagar um pedágio para fazê-lo. Alguns rumores afirmam que os Iverani são canibais nômades adoradores de demônios, capazes de congelar o sangue de um homem com o olhar. No entanto, essas características são falsas, fruto de histórias exageradas devido à ausência de contato regular com o restante do mundo. Sua xenofobia costuma ser atribuída a uma grande traição sofrida no passado. Os Iverani vivem em vilas tribais isoladas e unidas, muitas vezes próximas de ruínas antigas ou locais sagrados. Eles reverenciam suas casas e famílias, e os mais devotos entre eles adoram Findeladlara, embora seus rituais e práticas religiosas divirjam bastante do restante da sociedade élfica. Na verdade, suas tradições obscuras confundem até os que afirmam conhecer bem os costumes élficos. Uma peculiaridade que os Iverani mais astutos usam a seu favor nos raros encontros com forasteiros. Eles respeitam demonstrações de força, mas geralmente não recorrem à violência, a menos que sejam provocados. Suas sentinelas são exímios sobrevivencialistas e guardiões, hábeis em usar o ambiente ao redor para assustar ou matar o inimigo, bem como para transportar mensagens. Existe um portal élfico ativo no território Iverani, conhecido como o Portão do Gelo, mas o comportamento brusco e desconfiado dos Iverani impede que o local se torne um destino popular. A desconfiança dos Iverani para forasteiros é tão profunda que ele chegou a ocultar até mesmo seus nomes, com medo de atrair má sorte. Considera-se grosseiro perguntar o nome de um elfo da neve sem antes revelar o seu próprio. Em resposta, os Iverani costumam oferecer alcunhas enigmáticas, como Filho do Crepúsculo ou Sangue do Entardecer, no lugar de seus verdadeiros nomes ancestrais. Apesar de sua natureza isolacionista, eles treinam e empregam alguns poucos indivíduos escolhidos, conhecidos como Oradores do Crepúsculo, cuja função é interagir contra as raças, com o dever religioso dedicado à sua deusa Findeladlara. Esses oradores também vigiam os sinais de cataclismos futuros que possam ameaçar seu povo. Embora muitos desses oradores sejam profundamente devotos e preparados para resistir ao fascínio do mundo exterior, alguns poucos acabam se desviando e tornando-se exilados permanentes. Elfos de Jinin. Os elfos da nação de Jinin descenderam de refugiados que fugiram para a floresta de Mierani, em Avistan, antes do Ethel. Séculos depois, em menos 4847 AR, esses elfos chegaram ao continente de Tian Xia, onde fundaram um país que mais tarde mesclaria cultura élfica pré-cataclisma com as tradições de seus vizinhos Tian. Esses elfos são descendentes do mesmo grupo que se recusou a fugir de Sovirian diante da iminência do cataclisma, optando por buscar abrigo nas profundezas subterrâneas. À medida que desciam pelas terras sombrias, um oráculo chamado Jininciel teve uma visão revelando que a salvação e um novo lar seriam encontrados seguindo as raízes de uma árvore prateada de volta à superfície. Entretanto, a maioria dos elfos acreditava que a única forma de sobreviver seria descendo ainda mais nas profundezas, o que levou à separação do grupo. Alguns seguiram a visão de Jiniziel para o leste, enquanto a maioria desapareceu nas profundezas e nunca mais foi vista. Ao tentar descobrir o destino desses elfos, perdidos por meio da magia, Jiniziel desmaiou e perdeu completamente a memória de suas visões. Durante séculos, os seguidores de Jiniziel viajaram pelas profundezas de Golarion com extremo cuidado, enfrentando os perigos naturais dos habitantes hostis das Terras Sombrias, eventualmente encontrando uma veia de minério de mitral que serpenteava como raízes, muito semelhantes à árvore vista por Jiniziel. Acreditando ser esse o sinal profetizado, os elfos seguiram a veia para cima e emergiram na região central de Tian Xia, em menos 4843 AR. Pouco tempo depois, Jiniziel faleceu, satisfeita por ter conduzido seu povo a um novo lar, e os elfos deram ao país o nome de Jinin em sua homenagem. Durante a Era das Trevas, os elfos de Jinin criaram ilusões mágicas e cultivavam flora protetora por ocultar seu jovem assentamento, permanecendo isolados por muito tempo, até mesmo após o fim do cataclismo. No entanto, construíram também os círculos de santuários feitos de prata, pedra e flores estrelas, chamados de Aialbo. Eles abasteciam secretamente esses santuários com suprimentos e métodos mágicos de cura para ajudar seus vizinhos humanos desavisados, que, por sua vez, criaram superstições sobre seus benfeitores misteriosos e passaram a proteger a região contra invasores. Com o tempo e à medida que Golarion se recuperava, os elfos de Jinin tornaram-se cada vez mais curiosos sobre as culturas ao redor. Em 6191 IC, estabeleceram contato com os exploradores.
estabeleceram contato com os exploradores de Minkai, revelando-se como os criadores dos Ayawus, e iniciaram relações diplomáticas e comerciais com os povos vizinhos, formando inclusive alianças defensivas contra ameaças internas e externas, como a nação Hobgoblin de Kowling a oeste. Jinin está localizada ao norte do centro do continente de Tianxia, fazendo fronteira a sudoeste com o Mar das Enguias, a noroeste com a agressiva Kowling, a nordeste com Zihá e ao sudeste com Linvarre, antiga colônia taudana conhecida como Amanadar, além de Songbei ao sul. O reino de Jinin também se estende abaixo da superfície, pois a caverna da árvore prateada, as galerias permeadas de mitral alvorecino, pelos quais Ginisiel conduziu seu povo, continuam sendo parte vital do reino. As cavernas são intensamente vigiadas, pois servem tanto como entrada para as terras sombrias quanto para a mina ativa do precioso metal. Os elfos de Jinin limitam a extração dessa prata do amanhecer a uma quantidade suficiente para garantir a vida próspera mais contida. Embora Jinin continue sendo majoritariamente élfico, não é exclusivo a essa ancestralidade. A capital, Ayajimbo, é de beleza impressionante e história milenar, em um nível tão vasto que estontearia os visitantes humanos, muitos dos quais viajam milhares de quilômetros apenas para experimentar algumas poucas horas em sua atmosfera deslumbrante. Elfos da Argulha Mordaz. Os Elfos da Mordant Spire, às vezes chamados de Elfos Cinzentos ou Juramentados da Agulha, são um grupo peculiar e recluso que vive quase exclusivamente na Ilha da Agulha Mordaz, localizado no Mar Fumegante. Lá, eles protegem artefatos antigos dos Aslant e patrulham os muitos restos do continente perdido de Aslant. Esses elfos têm pele pálida, são distantes e reservados, usam máscaras com frequência e falam somente em Aslant com forasteiros, sendo um dos raríssimos povos do mar interno que ainda falam esse idioma nativamente. Têm maneirismos perturbadores, evitam contato visual, interrompem frases no meio e muitas vezes parecem ouvir vozes inaudíveis aos demais. Foram os Elfos da Agulha Mordaz, ligados ao Conselho do Inverno Élfico, os primeiros a perceber o perigo representado pela Starstone, alertando os demais elfos e incentivando-os a fugir de Golarion. Eles próprios fugiram para Sovirian, pouco antes do Cataclisma, retornando com os demais élficos em 2062 AR. Rapidamente reconstruíram sua morada e romperam relações com o resto do mundo. Hoje reivindicam o legado de Aslant, patrulham suas águas e afastando intrusos, tradição que continua até hoje. Nos últimos tempos, alguns elfos da Agulha Mordaz têm relutantemente cooperado com os colonos de Aslant para enfrentar os Algolto, o que indica que possível mudança na tradição profundamente enraizada dessa sociedade. A maioria vive em estruturas flutuantes de vime ao redor da ilha, dedicando-se à pesca, mergulho e ao cultivo de algas marinhas. Com pouco recurso excedente, mantém pouquíssimo comércio com forasteiros. Antigamente inimigos de Aslant, agora afirmam ser seus herdeiros legítimos e reivindicam todos os artefatos sobreviventes. E são plenamente capazes de defendê-los, interceptando saqueadores com suas famosas embarcações velozes, que muitos acreditam ser mágicas. Apesar de sua postura hostil a quem tenta explorar Aslant, as patrulhas dos Elfos da Agulha Mordaz trazem uma certa estabilidade à região. Nem todos compartilham, porém, do isolacionismo extremo. Jovens elfos vêm ganhando força, defendendo uma abertura controlada às ruínas de Aslant. Existem, porém, facções na Agulha Mordaz. O Conselho Amarantino, liderança secreta da Agulha raramente vista, rumores dizem que, de suas órbitas vazias, emana uma névoa púrpura constante. Em geral, mantêm uma política de não interferência, mas emitem decretos enigmáticos com autoridade absoluta quando necessário. Os ouvintes são únicos, além do Conselho, que vivem dentro da própria Agulha, habitantes dos salões vigilantes. Passam os dias espiando ruínas Aslant e comungando com a consciência da Agulha, cuja voz, segundo dizem, é a da deusa morta, a Kavna. Censores mordazes, feiticeiros e guerreiros de elite que protegem segredos e relíquias Aslanti. Usam magias de ocultação, embarcações rúnicas rápidas, ameaças e magia de manipulação de memória, recorrendo à violência apenas se necessário. Os defensores da agulha são magos élficos que acompanham elfos cinzentos em viagens, devido a explorações subterrâneas, preferem mobilidade e evitam armaduras, mesmo as mais leves. Buscadores velados são sábios e arqueólogos especialistas em Aslant, geralmente protegidos por defensores da agulha em expedições. Os emissários da agulha são diplomatas em cidades como Almas Augustana e outros grandes portos de Avistã. Tentam dissuadir os humanos de explorar Aslant, parecendo menos alienígenas, o que pode vir de treinamento diplomático ou de mudanças genuínas.
Lanternas Veladas são elfos jovens e progressistas que se opõem ao isolacionismo do concílio e desejam alianças com humanos para combater os Algultos. Agem secretamente, mas sua influência está crescendo. Agulha Vigilante é um grupo de espiões, sabotadores e assassinos que atuam em Absalom, Andoran e outras nações de Avistan, para evitar que relíquias poderosas de Aslan caiam em mãos erradas. Os Elfos da Agulha reverenciam Gosre, além das divindades élficas mais tradicionais. Entre suas lendas está a de Mistmorn, um navio humano de caçadores de tesouro que afundou 14 embarcações élficas antes de ser destruído. Dizem que ele ainda vaga pelo mar fumegante buscando os tesouros que lhe foram negados em vida. As 3 nações e grupos étnicos élficos do Moang Expanse que permaneceram em Golarion quando os demais fugiram para Sovirian são coletivamente chamados de Mualijai, nome que também designava a antiga nação a qual todos pertenciam originalmente. Os primeiros exploradores élficos chegaram à extensão Moang durante a Era das Lendas e fundaram a nação de Mualijai, que logo passou a abranger grande parte da selva Moang. Essa nação enfrentou diversos conflitos com os expansionistas humanos, todos infrutíferos para os invasores que contribuíam para a percepção humana de que a selva em si era perigosa. Os elfos Mualijai acreditavam em uma profecia que falava sobre o mal ancestral ou grande escuridão, que fazia parte tanto do passado quanto do futuro. Essa profecia era tradicionalmente transmitida por meio de histórias orais. Enquanto a maioria dos elfos retornou para Sovirian, seu reino do planeta Castrovel, antes do Ethel, em menos 5293 AR, os elfos Mualijai decidiram permanecer em Golarion e defender sua nação. No ano da queda, enfrentaram a manifestação do deus dragão da Hak, que tentou entrar no universo por meio dos portais élficos. Durante o caos da catástrofe, clãs dos elfos Mualijai lutaram e se sacrificaram para selar da Hak entre planos através do Huntergate, concentrando-se ao redor do centro da rede dos Ayudaras, conhecidos como Anel de Alzeta. Em menos 5014 AR, os elfos Mualijai descobriram as ruínas demoníacas de Nagiza, com alguns permanecendo para investigar e expulsar os demônios. O restante temeu a corrupção e acreditou que o mal profetizado residia nos próprios elfos, migrando então para as margens da lagoa Okota, onde viveram em relativa tranquilidade até a ascensão do rei gorila em Uzaro. Fragmentos dos Mualijai. Os elfos Mualijai se fragmentaram à medida que os clãs se estabeleceram para lidar com as diferentes ameaças da região da extensão Moang. Os que permaneceram em Nagiza foram os primeiros a se separar e se tornaram conhecidos como Alijai. Os que enfrentaram e selaram da Hak passaram a ser chamados de Ekujai, assumindo a responsabilidade de vigiar e eventualmente destruir manifestações aprisionadas de Dahak. Os que migraram para o Lago Okota e enfrentaram a tirania do Rei Gorila tornaram-se os Kalijai. Esses grupos acabaram por perder contato com seus parentes élficos em outras partes de Golarion, em alguns casos até entre si. Os Alijai registraram suas profecias e histórias nas paredes na Giza por necessidade, algo que os Ekujai desprezam por se afastar das tradições orais. Os Kalijai acreditam que os Alijai foram corrompidos pelas influências demoníacas de Nagija. Os Ekujai tornaram-se guerreiros estudiosos que sofreram diretamente os impactos da colonização avistana e da escravidão sobre a extensão Moang, tornando-se desconfiados e endurecidos perante o estrangeiro. Já os Kalijai voltaram-se para dentro, com rituais de meditação e purificação, em especial o descarrego, e preservaram muitos métodos tradicionais de contação de histórias Mualijai. O legado. Na região oeste, os Ekujai são temidos e reverenciados por protegerem ferozmente a floresta, engajando-se numa guerra de guerrilha implacável contra o consórcio Apis, que já dura mais de uma década. No noroeste, os Kalijai dedicaram-se a proteger habitantes locais, élficos ou não, dos ataques contínuos dos saqueadores Uzaro e outras forças demoníacas. Na selva do norte, os Alijai defendem as ruínas élficas de Nagija, garantindo que exploradores ignorantes não libertem forças malignas seladas ali. Eles também se tornaram foco de recente desenvolvimento do culto da Rainha Redentora, antiga seita herética que segue Noctícola, a ex-senhora demônio redimida em deusa. Os Alijai creem que se Noctícola pode ser redimida, então nada pode se corromper de forma irreversível. Vorinoi. Os Vorinoi, conhecidos como os Elfos do Deserto, são uma etnia élfica que vive nos férteis vales fluviais ou oásis de Osirion. Muitos Vorinoi possuem pele marrom escura e cabelos negros, embora também haja indivíduos com cabelo azul, verde ou branco. Cientes da inhospitabilidade de seu lar, os Vorinoi são gregários e acolhedores com visitantes e nômades que passam por suas terras. Oferecendo-lhe abrigos e água com entusiasmo, são ensinados a serem carismáticos e eloquentes, preferindo resolver conflitos de forma pacífica. Fieramente
grandemente independentes, veem-se como distintos das nações humanas, e graças à sua habilidade em magia e guerra, os faraós de Osíris geralmente os deixaram em paz. Qualquer um que tenta controlar ou corromper seus oásis rapidamente ganha sua ira. A maioria dos Vorinoi cultua Desna e se encanta com viagens e com os encontros de novas pessoas. Até mesmo os padrões élficos, até mesmo para padrões élficos. Eles têm grande apreço por visitar seus primos Moalijai na estação Moang, e o mesmo ocorre no sentido inverso. Muitos acreditam na filosofia do brilho, segundo o qual eles serão reencarnados após a morte. De qualquer forma, esses foram os Elfos, povo místico, antigo e diverso que habita Golarion e outros mundos. São obstinados quanto à humanidade, tão obstinados quanto a humanidade, de deixar sua De qualquer forma, esses foram os Elfos, povo místico, antigo e diverso que habita Golarion e outros mundos, tão obstinados quanto a humanidade para deixar sua marca neste mundo e enfrentando ameaças tão grandiosas quanto a própria fenda do mundo em seus reinos reclusos. Logo, logo trataremos de seus reinos e nações também e veremos os inimigos ocultos que ameaçam toda Golarion, que apenas alguns elfos conhecem e enfrentam. Se ainda está comigo, eu agradeço imensamente sua atenção. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo com quem possa interessar no assunto. E até a próxima!